Que a graça e a paz de Cristo seja com todos os nossos irmãos na fé, graça e paz, vitórias sempre, vitórias com Jesus, o nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos para fazer uma oração conosco agora. Quero fazer uma oração especial pelo meu primo Alexandre Oliveira, que perdeu a sua esposa, que foi levada para o Senhor. O Senhor tomou para si a Alessandra, e eu quero orar por ele nesse momento, também por todos aqueles que estão enfermos, que talvez tiveram uma perda, outros que estão lutando, combatendo a pandemia do coronavírus, outros que estão passando por dificuldades na vida, na casa, na família, no trabalho. O clamor, a oração é o melhor remédio. O clamor, a oração é a única solução. Vamos orar? Pai Santo, querido, amado, em o nome do nosso Senhor Jesus, nós estamos reunidos nessa oportunidade aqui na igreja, na fé, e também com aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu oro agora, meu Pai, usando a autoridade que existe no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu ministro agora a cura para esse que está enfermo no hospital, esse que está enfrentando a pandemia, os médicos, doutores, aqueles que estão enfermos, lutando para ser salvos. Meu Deus, o Senhor prometeu que estaria conosco. Ajuda, acude, restaura a família, liberta o preso cativo, derrama a tua graça e o teu poder. Nós estamos, Senhor, nesses 30 dias de oração, antes que seja tarde. Estamos orando tarde e noite e pela manhã, antes que seja tarde. Estamos jejuando, lendo a Bíblia diariamente, antes que seja tarde demais. Estamos com o propósito de levantar nas madrugadas para orar, antes que seja tarde, consagrando as nossas vidas em busca de vitórias. Meu Deus, consagra e abençoa a vida do diácono Alexandre Oliveira, que está passando nessa semana por um deserto difícil. O Senhor aprove tomar para si, assim como o Senhor tomou Enoque, o Senhor tomou Alessandra, que ela serviu o Senhor com alegria, completou a carreira, combateu o bom combate e foi abençoada, agraciada de entrar na glória de Deus. Que o Senhor conforte o coração da família, da Alessandra, também meus tios, primos, irmãos do Alexandre, e que o Senhor fortaleça a vida do diácono com a fortaleza, o consolo do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Amados queridos, abençoados do Senhor, abençoadas, nós queremos nessa tarde e noite trazer a palavra gloriosa e poderosa do Senhor. Nós vamos falar sobre conhecendo a Cristo. Tudo o que nós vemos nos últimos dias, nos últimos tempos, toda essa destruição do mundo, em que as pessoas estão buscando, através da violência, criminalidade, casos horrendos, coisas assim espantosas, coisas que talvez você já disse: eu nunca pensei que
que eu poderia ver o que eu estou vendo. Eu digo isso todo o tempo. O que é isso? Nós todos sabemos que é a falta do conhecimento de Cristo. Porque quando o homem ou a mulher conhecem a Cristo Jesus na sua essência, ou seja, no Espírito, porque as pessoas confundem conhecer igreja, conhecer uma denominação, conhecer a teologia, a hermenêutica, as doutrinas, significa conhecer a Deus ou conhecer a Jesus. Eu sempre repito aqui na igreja, nos lugares, que às vezes a pessoa pode estar uma vida inteira dentro de uma igreja ou dentro de um ministério sem conhecer a Jesus. Eu uso o exemplo dos apóstolos. Eram 12 apóstolos. Eles seguiam a Jesus noite e dia. Eles conviviam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam no mesmo lugar. Mas eles não conheciam a Cristo em espírito e em verdade. Eles conheceram a pessoa de Jesus. Eles conheceram os ensinamentos de Jesus. Eles viram os milagres de Jesus, mas faltaram que eles conheceram o Cristo Jesus, ou seja, o Salvador, o Espírito de salvação. A prova disso é que quando Jesus foi crucificado, lá na cruz, só havia um discípulo lá, em frente à cruz, que era São João apóstolo, que estava com Maria e com as outras mulheres. Se acredita por essa razão, que João era muito ligado à família de Jesus. João era muito ligado à família de Jesus. Se crê também na teologia que João, inclusive, era um parente distante da família de Maria. Então, onde estavam os outros apóstolos? Não eram 12? Tudo bem, sabemos que um deles, Judas, que era ladrão e roubava, pondo a mão na bolsa das ofertas. Você pode encontrar isso em João capítulo 12, versículo 6, que ele era ladrão. Então ele não tinha comunhão com Cristo. Ele traiu o Senhor Jesus, vendendo por moedas de prata ao sumo sacerdote e o sinédrio. Então já sabemos que ele se enforcou, tirou a sua própria vida. E os outros? Bom, sabemos que Pedro negou ao Senhor Jesus 3 vezes. E os outros? Onde estavam os outros 9? Se você vê lá na passagem da prisão de Jesus, ali você vê que eles estavam assustados já. E quando houve a prisão, os discípulos se dispersaram, correram para cada um salvar a sua própria vida, porque eles tiveram medo. Então você segue uma pessoa por 3 anos, você vê os milagres que essa pessoa faz, você escuta os ensinamentos dessa pessoa, mas você não conhece essa pessoa em espírito e verdade. Porque na hora do sofrimento, na hora do problema, é que o conhecimento de Cristo fala mais alto. Não adianta você conhecer Jesus agora, de ir à igreja, de fazer a obra, de participar, se na hora do problema, na hora da tua luta, você não souber, não tiver fé o suficiente para confiar que Jesus, ele está na sua vida. Foi isso que aconteceu com os apóstolos. Eles tiveram medo. Um negou, outro por ambição traiu, outros se esconderam. Conhecimento sem transformação. Esse é o primeiro ponto que estou falando aqui agora.
As pessoas conheceram, esses discípulos conheceram, mas não tiveram as suas vidas transformadas por ele. E aí você vê isso exatamente depois da ressurreição, quando Jesus aparece para os discípulos, quando Jesus, ele mostra e dá orientações aos discípulos que eles precisavam do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Aí você entende que faltava transformação. O próprio Pedro, você vê, ele se arrepende, ele pede o perdão, ele busca o Senhor e se transforma nesse grande apóstolo que foi Pedro. E os demais apóstolos também. Quer dizer, eles conheciam, eles tinham conhecimento da doutrina, eles tinham conhecimento teórico, da teoria do cristianismo que Jesus apresentava. Mas faltava a transformação, faltava um conhecimento de transformação. Então, meu amado, por isso que Jesus, ele viu essa necessidade, antes mesmo de tudo isso acontecer, porque Jesus, ele conhece a necessidade do homem, e ele já anuncia que viria o Consolador, que viria o Espírito Santo. Para quê? Para transformar o homem. Deus quer que o conheçamos, não sobre o ponto de vista doutrinário ou teológico, mas o conhecimento espiritual. Há pessoas que conhecem Jesus de perto, até mesmo de forma íntima, e nunca chegaram a provar o seu poder transformador. Um exemplo claro, acabei de dizer, Judas Iscariotes, que depois de andar com Cristo, mesmo assim o traiu. Mesmo assim, ele foi capaz de trair. Alguém pode chegar a conhecer muita coisa sobre Cristo, sem nunca ter conhecido a Cristo de verdade. As igrejas evangélicas estão cheias de gente religiosa, que foram bem ensinadas sobre como ser um bom cristão, um bom evangélico, um bom crente. Mas essas pessoas não manifestam transformação alguma em suas vidas. Elas são um bom crente, bom cristão, bom evangélico, ali domingo participando da igreja. E quando elas vão para suas casas, estão longe dos irmãos, ela continua manifestando as mesmas coisas até do mundo. Por que eu estou falando isso também? Você viu aí que está todo comentário dos escândalos da pastora aí, que mandou matar o marido, que fez um montão de coisa, o outro pastor que foi preso. Aqui também um escândalo de um pastor conhecido, uma das maiores mentes pensadoras da teologia, e descobrindo uma vida dupla. Por quê? Porque a pessoa, quando ela não é transformada, ela se veste de uma falsidade cristã. Eu sei que isso é muito forte e chocante que eu estou falando, mas tem muita gente disfarçado de crente, tem muita gente disfarçada de evangélica. É isso. Ou seja, a pessoa, você olha para ela, você fala, esse aí é de Deus, olha como ele fala, olha como essa pessoa prega, mas dentro daquela pessoa não existe uma pessoa transformada, salva. São pessoas que até se utilizam dessa posição para poder alcançar os seus desejos, as suas conquistas pessoais. Hoje em dia muita gente está usando igreja, está usando o evangelho, está usando posição evangélica para conseguir, para alcançar os seus planos pessoais de riqueza, de fama. Então são pessoas disfarçadas de crente. É igual
se lembra, não sei como é que é agora, mas se lembra no Brasil, na minha época, 40 anos atrás, quando eu era jovem, ainda sou jovem, né? Que a pessoa no carnaval era um perigo, porque as pessoas se vestiam de bate-bola, se lembra disso? Ou clubes, né? E saíam fazendo um montão de crimes, um montão de coisa, e ninguém conseguia descobrir, porque ninguém sabia quem é que estava por trás daquela máscara. Aí eu me lembro que onde eu morava, começou a acontecer um montão de coisa no carnaval, e disseram, é um bate-bola, que estava roubando, que estava fazendo um montão de coisa errada. E aí, passou um tempo, chegou a polícia lá na rua onde eu morava, e prendeu um rapaz, colega nosso, da mesma idade, que jogava futebol, ia para a mesma escola, foi preso. Ele era o bate-bola. E todo mundo ficou surpreso. Mas fulano tão bacana, tão legal, tão educado. Quer dizer, ele estava usando a máscara para esconder quem ele era de verdade. Um criminoso, um ladrão. Tem muita gente usando, vestido de crente bate-bola. Tem muita gente usando a máscara de cristão para esconder uma falta de uma transformação. Isso se deve à falta da revelação, que é uma verdadeira experiência com Deus. Quando a sua vida é transformada pelo Espírito Santo, quando você permite que o Espírito de Deus transforme a sua vida, Cristo, Ele revela dentro de você a salvação, que é a solução do maior problema que nós temos, que é o pecado e a morte. Aquele que vive no pecado vai ser punido com a morte eterna. Mas quando eu sou transformado por Jesus, Ele vem e se revela no meu coração com o perdão dos pecados e com a salvação. É um conhecimento sem transformação. Pessoas que estão vivendo uma vida dupla. Pessoas que estão vivendo e se escondendo da sua verdadeira situação. Quando Paulo escreveu a Timóteo, o seu filho na fé, falou acerca de algumas pessoas que estavam vivendo uma vida não transformada dentro da igreja. Isso não é de hoje, não. Isso não é agora, não, com essa pastora aí, que eu prefiro nem falar o nome, ou o outro que foi preso aqui também. Não, isso existe desde a época da igreja. Eu estava explicando isso num programa de rádio que eu estava participando essa semana. Aonde existe homem, sempre existirá corrupção, porque o homem, ele traz a corrupção consigo, que é o pecado, já é a própria corrupção, e sempre tem alguém para corromper e alguém que se deixa ser corrompido. Então não importa, em qualquer área da sociedade você vai encontrar pessoas assim, falsas, que estão corrompendo ou foram corrompidas. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 7, disse o apóstolo Paulo: essas pessoas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. 2 de Timóteo 3,7. Ali, na igreja de Cristo, Paulo estava falando com seu filho na fé, Timóteo, que havia dentro da igreja pessoas que aprendiam as coisas de Deus, mas não chegavam ao conhecimento da verdade. Que conhecer a verdade não é conhecer a Bíblia só, ou conhecer a doutrina, ou conhecer a teologia, a hermenêutica. Não! Conhecer a verdade é conhecer Jesus, é ser transformada por Ele. Outro exemplo de pessoas que podem conhecer, que conheceram Jesus pela carne, mas não foram transformados por eles, são os irmãos de Jesus.
Outro exemplo de conhecimento sem transformação, segundo a carne, pode ser visto nos irmãos de Jesus. A palavra de Deus diz que Maria não foi sempre virgem depois do nascimento de Jesus, segundo algumas doutrinas religiosas, que continuam chamando Maria de virgem, quando a palavra de Deus declara que José e Maria tiveram um relacionamento de marido e mulher depois do nascimento de Jesus. Antes não. Lá em Mateus capítulo 1, 24 e 25, capítulo 1, versículo 24 e 25, diz assim: José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Recebeu Maria, sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Até que conheceu, ele respeitou Maria, porque Maria estava trazendo no seu ventre o Filho de Deus. Mas depois eles tiveram uma vida de marido e mulher. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 3, diz assim, outra mensagem, Bíblia que fala, inclusive, os nomes dos irmãos de Jesus. Falando assim, não é esse Jesus, o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Então ele teve 6 irmãos, 4 homens e 2 mulheres. Aqui fala o nome dos irmãos. Tiago, que depois se converteu e passou a ser um grande apóstolo, José, Judas e Simão. Então como que Maria foi virgem, se ela teve mais filhos? E esses irmãos de Jesus não acreditaram nele. Você se lembra que quando Jesus deixou a Galileia, Nazaré de Galileia, e não voltou mais ali, porque havia em Nazaré uma grande incredulidade. E parte dessa incredulidade partiu dos seus próprios irmãos, que disseram, olha, Jesus, é melhor você ir pregar a palavra em outro lugar. Ou seja, eles não acreditavam nele e tiveram vergonha dele. E conheceram Jesus. São irmãos e irmãs. Nasceram da mesma mãe. Ou seja, cresceram na mesma casa. É como se você tivesse um montão de irmãos e os seus irmãos não te conhecessem. Então, porque eles conheceram Jesus segundo a carne, eles precisavam da transformação, que é o conhecimento do Espírito. Quando você tem o conhecimento de Jesus em Espírito e em verdade, você recebe a transformação, porque é revelado no seu coração a Jesus. Você veja que o próprio apóstolo Tiago, a palavra de Deus diz que ele só conheceu e só entendeu que Jesus era o Filho de Deus no dia da ressurreição. Porque Jesus apareceu no domingo de Páscoa, no domingo de ressurreição. Ele apareceu em vários lugares a diferentes pessoas. Isso está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, que uma das pessoas que ele apareceu foi para o seu irmão Tiago, que passou a crer a partir daquele momento. Por quê? Porque ele conhecia Jesus segundo a carne e foi revelado Jesus no coração dele, foi transformado. Meu amigo, deixa eu explicar então para você que nós precisamos ser transformados por Jesus. Temos que ter um conhecimento de Cristo em espírito. Não estou aqui desprezando o conhecimento teológico, doutrinário da Bíblia. É importante você ter o conhecimento teórico também, porque ajuda, principalmente quem prega, né? Como nós pregadores, quanto mais conhecimento você tem teórico, mais condições você tem para explanar, para explicar, para oferecer uma pregação rica em detalhes que ajudam as pessoas a entender mais e melhor. Mas tudo isso é letra se você não tiver o Espírito. O
O próprio Senhor Jesus disse: a letra mata, o Espírito é que dá vida. E o Espírito que faz essa transformação, e através do Espírito vem a revelação. Qual é essa revelação? Que Jesus é o nosso Salvador. Você entende que Jesus é o teu Salvador e que você precisa viver uma vida em profunda, total, direta comunhão com Ele, porque Ele é o teu Salvador. Por isso que eu digo, essas pessoas que vivem essa vida dupla, que se escondem de uma máscara de pastor, pastora, crente, evangélico, e depois se descobre uma vida de pecado suja, essas pessoas nunca receberam a revelação de Cristo Salvador. Eu não creio. Eu sei que tem muitas pessoas defendendo essa pastora aí e outros. Eu não creio. Como é que pode uma pessoa que foi revelada com a salvação de Jesus ser capaz de tirar a vida de uma pessoa, se nós pastores fomos chamados para salvar, não para matar? Então não tem defesa. Que defesa você vai dar? Essa pessoa não conheceu Jesus, conheceu a letra, conheceu a teoria, mas não conheceu a essência da salvação. Porque quando Jesus revela no seu coração a essência, que é a salvação, se resolve o problema da morte. Porque a morte é um intruso na experiência humana. A morte vem tirar do homem o maior desejo que ele tem na vida. Sabe qual é o maior desejo de qualquer ser humano? De viver. Ninguém quer morrer. A pessoa quer viver bastantes anos. Ninguém quer perder a vida. E ter a vida, para ter a vida, as pessoas são capazes de pagar qualquer preço, de realizar qualquer sacrifício. O que farei para herdar a vida eterna? Esse é o grito desesperado do coração humano. Se lembra? O jovem rico perguntou isso a Jesus: o que eu farei, Senhor, para herdar a vida eterna? Jesus mandou ele deixar o apego às coisas materiais. Ele não pôde, porque essa era a máscara dele. Ele queria ser salvo, mas por detrás daquela máscara religiosa, que ele dava dízimo, ele era honesto e tudo, mas ele era materialista. A pessoa não quer deixar o pecado, a prostituição, outras coisas. Então ela prefere ficar ali disfarçado de crente, de cristão. Mas isso não dá certo. O que faria você para herdar a vida eterna? É o grito do nosso coração. O segredo da vida eterna não consiste apenas no conhecimento de um corpo doutrinário, ou na aceitação de uma determinada igreja, ou de uma doutrina e ensinamento. O segredo da vida eterna é o conhecimento de uma pessoa. Você só precisa conhecer uma pessoa para ser salvo. E essa pessoa maravilhosa é Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E o verdadeiro cristianismo, eu gostaria que você anotasse isso. O verdadeiro cristianismo é um relacionamento de duas pessoas. Bom, para ter vida eterna você tem que conhecer uma pessoa. E essa pessoa maravilhosa se chama Jesus Cristo. E para ter um verdadeiro cristianismo, é necessário duas pessoas: o ser humano e Cristo. Aí está o cristianismo. Eu e Cristo, você e Cristo. A gente vive esse relacionamento completo, total, dedicado a Ele, e aí está o verdadeiro cristianismo. O que mais importa na nossa vida, meus amados, é a nossa experiência espiritual. Não o que cremos, mas sim em quem cremos. Oh, aleluia, que bonito, hein? Não é importante o que você crê, porque muita gente está aí defendendo doutrina A, B, C, D. Eu creio nisso, não creio naquilo. Eu concordo com isso, não concordo com aquilo. Doutrina A, B, C e D.
maneira de crer assim, o assado não salva ninguém. O que salva é em quem cremos. E aí chegamos a um denominador comum. Só crendo em Jesus, em Cristo, que podemos ser salvos. Pai Santo, querido e amado, eu te agradeço, meu Pai, graças ao Senhor por haver me iluminado com essa mensagem, dando-me essa direção de palavra para ensinar essas pessoas, Senhor, que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo são pessoas iluminadas, pessoas que aprenderam de Jesus, que tiveram conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, em espírito, em verdade. É a revelação de Deus, é a transformação espiritual, a transformação da nossa alma, da nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas palavras, o nosso agir. Isso que é a verdadeira salvação. Senão, meu Pai, nós vamos cair no mesmo erro das pessoas que conhecem doutrinas, creem em doutrinas, mas muitos estão disfarçados de crente, de evangélicos, de cristãos, escondendo uma vida dupla, uma vida de pecado. E o pecado sai à luz, porque não há nada em oculto que não seja revelado. O Senhor morreu na cruz, se ofereceu por nós para trazer essa oportunidade da gente conhecer um único caminho, uma única maneira de sermos salvos, que é através do Senhor Jesus. O cristianismo verdadeiro é o relacionamento nosso com o Senhor Jesus. Uma vida de verdade, sem dupla, sem máscara. Ora comigo, meu amado. Se você crê que o Senhor falou no seu coração, você diga: eu creio nessa palavra. Creio que Jesus, o meu Senhor, o Filho de Deus, Ele morreu para me salvar, para revelar no meu coração o seu Espírito, a sua presença, para que através da revelação de Cristo, da salvação de Cristo, sejamos transformados. Diga: eu quero ser transformado agora. Diga: eu não quero viver uma vida dupla. Eu não quero viver escondida atrás de um título, de uma posição que não diz a verdade de quem sou. Eu quero ser verdadeiro com Deus, assim como Ele é verdadeiro comigo. Digo: eu me arrependo do meu pecado e quero, a partir de hoje, viver uma vida de um intenso relacionamento, de uma entrega total e profunda do meu ser, da minha alma, ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, meu amado, meu querido. Você que assistiu essa palavra, eu gostaria muito que você me fizesse um favor, que você copiasse aí e mandasse para o maior número de pessoas que você puder. Eu gostaria de ver essa palavra sendo soprada como um vento pela internet, para chegar no coração de alguém. Certamente tem alguém que está vivendo com essa fachada de cristão, de crente, com esse disfarçado de crente, igual o cristão bate bola, mas escondendo uma vida dupla de pecado. E não tem salvação assim. A salvação vem através da transformação e da revelação de Jesus Cristo, a comunhão com Deus em espírito e verdade. Quero que você continue orando para que o Senhor continue fazendo a obra. Fica na graça, fica na paz e na vitória de Cristo, hoje e sempre. Abençoado, abençoada. Tchau.